Olá, gente! É um prazer ter vocês aqui para mais uma live. Nós aprendemos no último capítulo 29, que o rei de Tiro, na verdade, era Lúcifer, era o próprio diabo, que ele cuidava de uma cidade, Tiro, que essa cidade, na verdade, ela foi criada por Deus para tratar das iniquidades que haviam em Jerusalém. E que este rei, Lúcifer, ele foi jogado do céu, dada a sua muita corrupção, dado a ele querer ser igual a Deus. Ele queria tanto ocupar o lugar de Deus, que até na hora em que ele seria morto, traspassado, ele questionaria a pessoa que o estava matando, se ele era Deus. E por fim, nós descobrimos que o Senhor dá uma palavra, uma profecia contra Sidom. E que, por fim, ele fala que a casa de Israel, ela se ajuntará no lugar. E onde ela morar, não haverá mais nada que venha a picar, que venha lhe ferir, e que ali as pessoas construiriam suas casas, ali elas morariam, construiriam suas vinhas e viveriam em paz, porque não haveria mais lamento e desprezo, haveria justiça e o juízo do Senhor reinaria sobre aquele povo. E todos saberiam que Deus é Deus, que Ele cumpre a sua promessa. Então acaba mostrando uma profecia futura, que Deus vai reunir Israel por completo e esse vai gozar da Israel eterna, que é uma cidade onde jamais haverá tristeza, onde jamais haverá nenhum problema. Hoje nós vamos falar de Ezequiel 29, que é uma profecia contra o Egito, assim como inicialmente falou uma profecia contra Tiro. E essa profecia diz assim: no ano 10º, no 10º mês, no dia 12, veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e todo o Egito. Dize: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos teus rios e dizes: o rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Aqui mostra o tamanho da soberba que Faraó tinha, a ponto de achar que ele tinha criado o rio e que o rio era todo dele e que foi criado apenas para satisfazer a sua vontade. Mas eu porei anzóis em teus queixos e farei que os peixes dos teus rios se apeguem a tuas escamas. Tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes que se apeguem às tuas escamas. Lançar-te-ei para o deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios. Sobre o campo aberto cairás, não serás recolhido, nem sepultado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por pasto, e saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornarão um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, tu te rachaste e lhe regaste o ombro, e encostando-se eles a ti, tu te quebraste, fazendo tremer os lombos dele. Aqui essa narrativa mostra que aquela perseguição que os hebreus foram acometidos no deserto, os hebreus, o povo de Deus, que antes vivia como escravo ali no Egito, eles serão livres e os seus algozes, eles perecerão na perseguição ao povo de Deus. Porque o Senhor levará o peixe e os seus levará Faraó e os seus peixes de escamas. Quer dizer, vai levar Faraó, que se acha um deus, o dono do rio, e vai levar os peixes, que são seus soldados. E estes morrerão no deserto. E ali o seu corpo servirá de alimento
a aves do céu e animais, servirá também como pasto. Então, aqui fala do momento da perseguição do povo do Egito contra o povo de Israel, os hebreus que saíram na hora que estavam sendo libertos do Egito pelo Senhor. Por isso, assim diz o Senhor: trarei sobre ti a espada e eliminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, visto que disseste: o rio é meu, e eu o fiz, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios. Tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde Migdol até Sevene, que são 2 cidades que fazem fronteira com a Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos, porquanto tornarei a terra do Egito em desolação, no meio das terras desoladas, as suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em desolação por 40 anos. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pela terra. Quer dizer que por causa do faraó e dos soldados egípcios que perseguiriam o povo hebreu na saída do Egito, o Senhor trataria com eles, tanto com o faraó quanto aqueles povo que sobrevivesse. E esses seriam pulverizados em diversas nações, os que sobrevivessem. E assim eles deixariam de ser soberbo, porque não sobreviveria praticamente homem algum. Praticamente quem sobreviveria da terra do Egito seriam os idosos, as crianças e as mulheres, porque os homens, os que estavam em idade militar, todo o exército foi para perseguir os filhos do Senhor. E foi esse povo que Deus tratou e fez perecer no deserto. Por isso que o Egito se tornou numa nação assolada, desolada e arruinada. Foi por 40 anos ela não existiria, não se teria notícia dela sobre a terra. Mas diz o Senhor: ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos dos quais foram espalhados. Restaurarei a sua sorte e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. Tornar-se-á o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. Já não terá a confiança da casa de Israel, confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando se voltava a ele à procura de socorro. Antes saberão que sou o Senhor Deus. Aqui mostra que as misericórdias do Senhor, por pior que o Egito tenha agido com o povo de Israel, o Senhor terá misericórdia com esse povo, que não os apagaria por completo da face da terra. Porém, a sua destruição, devido à sua soberba de Faraó diante de Deus, essa duraria 40 anos e depois Deus daria a oportunidade do povo se reunir, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. E como Israel ela foi poupada, embora Deus tenha levantado esse povo para tratar com as iniquidades de Israel, ele se ensoberbeceu a mais do que devia. Mas Deus castigou aqueles que por si eram soberbos, mas deixou alguns, aqueles que não haveria muita serventia. E é desse povo que sobraria uma nação que não seria mais soberba. Ao contrário, seria uma nação a mais humilde da face da terra, a mais humilde entre todas as demais nações.
E o capítulo continua. E no 27º ano, no primeiro mês do dia primeiro, veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez que o seu exército me prestasse grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e de todo o ombro saiu a pele, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, diz o Senhor: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão, tomará o seu despojo, roubará a sua presa, e isso será a paga para o seu exército pelo seu trabalho. Lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naqueles dias farei brotar o poder na casa de Israel, e te darei que fales livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Então aqui mostra que o Senhor levantou o Egito para tratar com o povo de Israel, mas esses foram além da conta. E aí o Senhor destruiu o Egito, e 40 anos depois restaurou aquela nação, mas ela foi a mais humilde da terra. Agora o Senhor vai levantar Nabucodonosor, rei da Babilônia, e esse tomará posse de Israel e será o seu novo rei. Quer dizer, o Egito deixará de ser aquela nação gloriosa e passará a ser um dos povos que formarão todo o esplendor da Babilônia, de Nabucodonosor. E ele também vai se levantar contra Israel, conforme Deus ordenou, para que o povo de Israel também fosse tratado. Mas Deus se lembraria de ser misericordioso com este rei, tanto que renovaria uma terra arrasada, para que ele governasse sobre ela. Todavia, a bênção da Babilônia era fruto da sua serventia ao povo de Israel, porque, embora ele tivesse matado muitas pessoas de Israel, a espada, como nós já vimos, Deus tratou, Nabucodonosor agiu para tratar com o povo de Israel. E Nabucodonosor, em nenhum momento, ele foi a mais do que o Senhor prometeu e do que o Senhor designou que ele agisse. Tanto que o Senhor fez com que o povo saísse e falou que lá na Babilônia eles poderiam construir casa, casar, se multiplicar, construir vinhas, e que ali Deus os abençoaria naquela época em que eles estivessem na Babilônia. E ali eles foram tratados bem. Por isso que o Senhor agora, diferente de Tiro, estava dando a Nabucodonosor a oportunidade de receber um reino pela bênção que ele fez. Embora ele tivesse dizimado o povo de Israel, ele fez apenas conforme lhe fora ordenado pelo Senhor. Isso nos dá mais um entendimento de que quando nós agimos segundo aquilo que Deus estabelece, por pior que seja a nossa missão, se nós cumprimos exatamente aquilo que Deus propôs a fazer, o Senhor ainda nos recompensará, ainda nos dará bênçãos. Mas se nós formos além, se deixarmos que a soberba suba aos nossos olhos, ao nosso coração, é isso que nos leva à destruição. Eu espero que essa mensagem possa ficar gravada no coração de cada um de nós. E a próxima mensagem vai falar exatamente: o Egito será conquistado pela Babilônia. Porque até aqui foi apenas uma profecia que aconteceria com o Egito. E agora, não. Agora será o momento
em que a conquista se dará. Aguardo vocês até a próxima live. Deus os abençoe.